galera, então olha só, nosso segundo bloco, vamos dar continuidade aí no ensino das figuras de linguagem. Então acompanha aqui comigo meu companheiro e minha companheira, né, para ficar unissex a parada. Então acompanha aqui comigo, ó. A próxima figura de linguagem que a gente vai estudar se chama antonomasia. Nome feio, né? Se liga só, é um tipo de perífrase que consiste na substituição de um nome, de uma pessoa ou de uma entidade por uma expressão que indique um traço que as caracterize ou qualifique. Veja, hoje ouvi um samba do Poeta da Vila. Quem é o Poeta da Vila? É o Noel Rosa. Os baianos cultuam muito a Rainha do Mar. Quem é a Rainha do Mar? Iemanjá. E o rei do futebol desembarcou ontem em Paris. Quem é o rei do futebol? Pelé. Então, tranquilão, né, galera? Antonomasia, perífrase, assim, bem parecidinho. Então, é um processo em que a gente tem várias palavrinhas, normalmente para designar uma só. Então, a rainha dos baixinhos, quem é? Xuxa. Cidade Luz, Paris e por aí vai, ok? Agora, galhos fraquíssimos em prova, né? Agora a gente vai trabalhar uma que cai bastante e que é bom saber, até mesmo porque, além de cair nas provas, faz parte muito de variados textos e, inclusive, é trazido à voga na esfera social, que é o conceito de eufemismo. Consiste no emprego de uma expressão suave e polida no lugar de outra considerada grosseira e pouco polida. Então, na verdade, quando a gente usa o eufemismo, é para amenizar, para suavizar uma ideia. E a intenção desta suavização pode variar. Essa é a verdade. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Ó. Ela já dorme o sono eterno, ou seja, morreu. Ele faltou com a verdade, ou seja, mentiu. O pobre homem contraiu mal de Lázaro, ou seja, lepra. Este desrespeitador dos bens alheios merece ser colocado à margem da sociedade. Então, eu estou falando que é o ladrão que merece ser colocado na cadeia, ou seja, merece ser o quê? Preso. Então, isso aqui é o eufemismo. E são várias as situações de eufemismo, né? Aqui a gente brincou com a situação de morrer e a gente faz muito isso, né? Dizendo que fulano foi desta para uma melhor, que fulano subiu no telhado e por aí vai. Essa de faltou com a verdade é ótima. Agora, isso é trazido também para a esfera social. É muito comum a gente utilizar o eufemismo com as categorias mais abastadas da sociedade. Por exemplo, se um camarada, um pai de família, passa por uma situação de necessidade, desesperado, ele está desesperado. E aí ele entra num mercado, como o mercado aqui do Rio de Janeiro, Guanabara. E aí ele observa um frango, daqueles mesmos que são congelados. E aí ele pensa, caramba, não tem nada para comer lá na minha casa. Ele pega, bota o frango debaixo da camisa, tenta sair correndo, mas para comer. O segurança vai pegá-lo, ele vai ser contido e esse camarada vai ser devidamente encaminhado. É óbvio que hoje em dia tem situações para poder trabalhar. Esse cara foi pego, na verdade, numa tentativa de usurpar aquele bem, mas para comer. Então é óbvio que, não vão prendê-lo. Eu espero que não prendam, porque esse camarada passa por uma situação e aí tem que ser avaliado. Mas, provavelmente, se não for assim tão bonitinho quanto eu estou pensando, esse camarada vai ser preso e vai sair no jornal que homem foi preso roubando no mercado Guanabara. É assim que vai sair. Por exemplo, esses jornais Meia Hora, o Expresso, mesmo que o cara não seja preso, vai sair que ele foi preso roubando. Essa é a verdade. Agora, se você pega um político, um magnata do petróleo, ou então, sei lá, das redes de joias e coisa e tal, e esse camarada pega um dinheiro. Ele roubou o dinheiro.
Mas não vai sair nunca no jornal que ele roubou o dinheiro. Vai sair que ele desviou, vai sair que ele sonegou. Essa é a verdade. Então, por exemplo, um deputado pega um dinheiro de verba para educação, para saúde. Nunca vai sair que ele roubou R$1 milhão, R$10 milhões. Vai sair que ele desviou. Isso é eufemismo social. Então, a gente ameniza um conceito. Agora, tem uma contrapartida também, que de vez em quando alguns livros não entendem e apresentam como eufemismo, que é o disfemismo. É quando, na verdade, eu escracho a situação. Então, ao invés de dizer que o cara agora dorme um sono eterno, para dizer que ele morreu, eu digo que ele foi para os quintos dos infernos. Isso é um disfemismo, porque ao invés de tornar a situação mais polida, eu a torno mais grosseira ainda. Mais grosseira ainda, essa é a verdade. Então, cuidado, disfemismo cai em prova? Não, mas o eufemismo cai demasiadamente, tá? Então vamos continuar aqui a nossa brincadeira. A próxima a gente chama de prosopopeia. Ou o quê? Ou personificação, meu companheiro. Então aqui, ó, consiste na atribuição de ações humanas a seres inanimados. Quando aparece prosopopeia, o camarada se desespera. Ao aparecer personificação, ele já faz meio que uma analogia com a etimologia da palavra e já consegue pescar ali. Mas tenha em mente que prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Então acompanha aqui comigo. A lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel, né, do João Bosco aí. Gente, a lua é um ser inanimado e ela não pode pedir, né? Então a gente está atribuindo uma ação humana a um ser inanimado. As ondas vinham beijar a praia. A onda não beija, né? Essa é a verdade. E são várias outras. Já que apareceu onda aqui, eu poderia dizer que a onda engoliu o surfista. Isto é uma prosopopeia. Isto é uma personificação. Eu posso dar um exemplo assim, ó. Rolou uma briga no bar e cadeiras voaram. Cadeira não voa, né? Então isto, mais uma vez, é uma personificação, é uma prosopopeia. Tranquilão, né? De vez em quando cai, mas nem tanto na prova, ok? Agora olha a próxima aí, ó. Sinestesia. Isso aqui, fugindo da alçada do concurso público e jogando para dentro do vestibular, cai demasiadamente, principalmente quando vão trabalhar estilos literários como o simbolismo. Então o camarada trabalha muito isso nos textos simbólicos. Então vamos lá. Consiste em aproximar, na mesma expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos. Então eu vou misturar olfato com tato, vou misturar visão com paladar. É assim que vai funcionar. Então acompanha aqui comigo, ó. O grito áspero o aterrorizou. Grito, ó, som. Áspero, ó, é algo palpável. Então, ó, nesse caso, a característica áspero, inerente ao sentido do tato, está sendo relacionada ao termo grito, que designa a ideia do sentido da audição. Isso mesmo. Misturou audição e tato. Agora olha a próxima. A luz daquela tarde era saborosa. Então, luz, visão, e saborosa, paladar. Aquele perfume cegou a minha vida. Perfume, olfato, cegou visão. Esse exemplo aqui, ó, é sensacional. Os homens passam muito por isso, né? A mulher passa por ele, ele sente aquele perfume, parece que ele esquece o que está ao redor dele. Ele nem enxerga a mulher. O perfume deixa o camarada apaixonado. Acredito que deva acontecer com as mulheres também, né? Quando eu uso o meu perfume, o Malbec, a mulherada fica doida, ou então o Chuanchu, deixa minha mulher ouvir eu falando isso, né? Isso está sendo gravado, né? Tomara que não coloquem no YouTube, né? Deixa pra lá. Claro, eu tô brincando, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima. A próxima é hipérbole. Essa figura de linguagem aqui cai bastante na prova, então se liga só. Hipérbole consiste no emprego de uma expressão exagerada para dar ênfase a uma determinada ideia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente hiperbólica.
hiperbólica. Se eu for à sua casa e beber um copo de água, e olha só, utilizando a metonímia, eu vou dizer: nossa, é a melhor água que já bebi em toda a minha vida. Isso é ser hiperbólico? É o exagero. Então acompanha aqui comigo, ó. Estou morrendo de sede. Morrendo de sede por muita sede. Já disse isso 200.000 vezes. 200.000 por muitas. E chorei rios de lágrimas por muito. Então, na verdade, é impossível dizer que estou morrendo de fome no sentido, ou de sede no sentido denotativo, porque se estivesse morrendo, estava morrendo, não falando. Dizer que eu falei isso 200.000 vezes, caramba, é um exagero, porque senão eu ia ficar o tempo todo, né? Sei lá, pega a toalha, pega a toalha, pega a toalha. E não é assim que funciona. Assim como dizer que chorou rios de lágrimas. Imagina, o nordestino, então, naquela situação ali da seca, bastaria chorar, que aí não ia ter mais seca, não é verdade? Então, velho Chico não ia ficar mais seco. Então, a gente tem aqui a relação da hipérbole. Toda hipérbole é um exagero, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar duas figuras de linguagem que são extremamente interessantes para poder traçar um paralelo entre a antítese e o paradoxo, que é a próxima figura de linguagem que a gente vai trabalhar aqui. Eu sempre coloco essas duas em relação de comparação para que o aluno perceba as nuances e as diferenças que elas possuem. Porque se você pegar um livro tradicional, um pouco mais antigo, pode ser que ele não aborde de forma tão clara para o aluno. É muito comum os livros didáticos, principalmente os didáticos escolares, apresentarem a situação da antítese e do paradoxo como apenas uma oposição. Então, são traços de oposição. E não é bem assim que a banda toca. Eu vou mostrar aqui para vocês no nosso material e vou tentar aprofundar e traçar um paralelo ali entre as duas para que a gente possa perceber com toda perfeição, ok? Então vamos lá, aqui ó. Antítese consiste na aproximação de palavras ou expressões que mantenham entre si uma ideia de oposição. A gente vai trabalhar aqui através da etimologia. Tese significa ideia, opinião. Então aqui eu tenho uma ideia, eu tenho uma opinião. E anti é aquilo que é contrário. Então é algo que é contrário à opinião, contrário à ideia. Então realmente a antítese tem o valor da oposição. Exemplo: que a casa que ela fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Então, entre liberdade e escravidão tem uma relação de oposição. Mas é qualquer tipo de oposição. O bem e o mal, o céu e o inferno, o branco e o preto, o feliz e o triste. Tem um livro do João Cabral de Melo Neto, cujo título é assim, ó, Vida e Morte Severina. Então, neste momento, ele trabalha vida e morte, ou seja, oposições. Exemplo de quê? De antítese. Olha aqui mais uma antítese. Você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Então, tem inventor e desinventor. Mais uma vez, o quê? Uma relação de oposição. Isso é a antítese. Agora, acompanha aqui comigo o paradoxo. Quando a gente fala em paradoxo, como eu disse a vocês, é muito comum os livros apresentarem que ele é uma espécie de oposição também. Vamos acompanhar aqui o sentido. É um tipo radical de antítese, pois faz mais do que aproximar palavras ou expressões que se opõem, cria uma contradição tão profunda entre as duas ideias que chega a quebrar com a lógica daquilo que se diz. Então, aqui até faz um sentido de simplesmente dizer que o paradoxo é uma oposição. É como se eu dissesse que é uma oposição bem exagerada, bem hiperbólica, que chega a quebrar o quê? A lógica. Sabe por quê? Porque, na verdade, a sua própria etimologia já nos mostra o que é o paradoxo. Da mesma forma que antítese é a contradição a ideia, a opinião, ou seja, é uma oposição realmente, paradoxo, vamos acompanhar. Doxo vem de doxia, que significa lei. E para vem de paralelo, ou seja, é algo que é paralelo à lei. Então acompanha aqui comigo. Eu tenho aqui uma linha. Esta é a lei. Esta é a verdade absoluta. E aqui eu traço um paralelo.
esta segunda linha vai encostar na outra em algum momento? Vai passar a ser a outra? Vai passar a ser a lei? Aí você, desgramado, vai falar assim para mim: sim, Sidney, em algum lugar no infinito. A aula não é de física. Então vamos lá, vou tornar mais objetivo. Aqui está a rua A, aqui está a rua B. A rua A um dia vai virar a rua B um dia vai virar a rua A. Não, pode ser até que elas se encontrem em algum local e virem a rua C. Mas rua B é rua B, rua A é rua A. Então, em nenhum momento a rua B vai passar a ser rua A. Então, isto é o quê? Impossível. E o paradoxo é a relação da impossibilidade. Então, acompanha aqui comigo exemplos bem clássicos de paradoxos. Vamos lá, Soneto do Camões. Amor, aqui está cortado, mas eu vou lá, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, e por aí vai. Então se liga só, quando eu digo que é uma ferida que dói e não se sente, como é que isso é possível? Está doendo e eu não estou sentindo? Então não dá, isto é um paradoxo. Outro exemplo clássico, pelo menos para a gente que mora aqui no Brasil, e que tem mais ou menos a minha idade, né? Eu tenho 33 anos, né? Já estou indo para casa dos 34, mas eu vi muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e aí tinha aquela musiquinha, né, de entrada do Sítio do Pica-Pau Amarelo: bananada de goiaba, goiabada de marmelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pensa comigo, da mesma forma que não é possível doer e não sentir, porque se está doendo eu estou sentindo, caramba. Não é possível ter uma bananada de goiaba. Se é bananada, é de quê? É de banana. Se é de goiaba, é o quê? É goiabada. Então, bananada de goiaba é algo impossível. Estes dias, eu estava lendo um livro com os meus alunos numa turma presencial e apareceu um texto bem peculiar e interessante que trabalhava a relação do paradoxo. Trabalhava. Então, era assim, uma senhora, né? Separada, né? Um casal separado, a menina morava com a mãe e ela estava prestes a completar seus 15 anos, mas começou a ter atrito com a mãe, né? Pela idade, coisa e tal, queria liberdade, e ela decidiu ir morar com o seu pai. E aí o pai foi buscá-la. E aí naquela situação, naquela cena de estarem arrumando as malas, o pai chegou. E a mãe, é óbvio, estava triste, né? Com a situação, coisa e tal. E aí é descrito da seguinte forma: com o olhar, ele sentia pena da ex-esposa. Ele sentia compaixão. E com a boca, um sorriso de satisfação. Então, ele tinha uma expressão paradoxal. Era um paradoxo. Ao mesmo instante, ele estava sentindo pena e sentindo prazer com aquela situação. É uma situação paradoxal. Assim como várias situações no nosso dia a dia são paradoxais. Você pega aí no ramo da política. É muito comum as pessoas não observarem as propostas e irem simplesmente com aquilo que as pessoas vão minando. Aí você começa: fulano é isso, fulano é aquilo, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. Em nenhum momento você perdeu seu absoluto tempo para ir lá observar as propostas. E aí você diz: camarada é medroso. E aí você vai observar, o camarada foi o único que atacou, de certa forma, algum nicho perigoso da esfera, né, social. E aí você pensa: como é que esse cara é medroso se ele foi o cara que atacou? Então, isso é paradoxal, uma afirmação assim. Então, muito cuidado, a gente tem que observar. E aquilo que é paradoxal é aquilo que é impossível. Agora, na próxima figura de linguagem muito interessante, muito utilizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é a ironia. Então, acompanha aqui comigo. Consiste no emprego de palavras, expressões ou frases com sentidos opostos àqueles que elas transmitem, com o fim de expressar uma ideia depreciativa ou satírica. Na verdade, eu digo uma coisa, mas a intenção é dizer outra. Só que, se a pessoa que está ouvindo, um interlocutor, é perspicaz, ele entende. Então, acompanha aqui comigo. O seu aproveitamento na escola não podia ter sido melhor. Reprovado em 6 matérias. Então,
caraca, o cara é um péssimo aluno. Então a gente apresenta assim. Olha a próxima. Aquele goleiro é muito bom, só sofreu 8 gols no primeiro tempo. Caraca, ele é um frangueiro, né? E a próxima aqui, ó. Você está intolerante hoje. Não diga, meu amor. Então, é a situação sarcástica, irônica. Você está no seu condomínio, aí vai pegar seu carro lá no estacionamento, né? Aí observa que o carro foi todo arranhado pelo filho do vizinho. Você vai falar com o filho do vizinho. Na verdade, você vai falar com o vizinho, né? E aí, ao chegar diante do vizinho, você vai falar assim para ele: rapaz, seu filho é um santo, né? É um anjo de criança. Você não quis dizer isso, né? Você quer dizer que aquele moleque é um capeta, essa é a verdade. Que aquele moleque ali é um bagunceiro, que aquele moleque ali é um arruaceiro. Foi isso que você quis dizer. Ele entendeu. Essa é a verdade. Então, você marca com a pessoa meio-dia para almoçar. Ela chega 2 horas da tarde. Aí você fala assim para ela: pô, você é pontual, hein? Isso é ironia. Você pede alguém para fazer um trabalho para o dia 1º. A pessoa não faz. E aí você diz assim: pô, parabéns, hein? Seu trabalho ficou genial. Isso é ironia, isso é sarcasmo. E então, para a gente poder perceber a ironia, a gente também depende do contexto. Depende de entender a malícia, a intencionalidade discursiva. Porque a pessoa pode ser irônica e o outro não entender. E aí? Foi um discurso falido, foi um discurso ao léu que não adiantou de nada. Para que a ironia seja entendida, é óbvio que a gente tem de entender o contexto, tem de ter um certo conhecimento de mundo. Então, quando isso cai numa prova, você precisa ficar atento para poder perceber a malícia, para poder perceber o tom irônico da expressão, ok? Agora vamos para a próxima. A próxima se chama apóstrofe. Consiste no emprego de termos utilizados para invocação de algo ou alguém. Pegando na estrutura gramatical, que a gente chama de linguagem denotativa, aqui a gente tem o vocativo. Lembra quando a gente trabalha, por exemplo, pontuação, quando a gente trabalha a classificação dos termos da oração e a gente tem o vocativo. Inclusive, ao estudar mais a fundo, a gente percebe que o vocativo não está dentro do quadro de termos da oração, ele fica à parte como uma observação, exatamente por isso, porque ele não faz parte do plano sintático, ele faz parte do plano da oralidade, do plano do discurso. É por isso que ele é estudado à parte. E o vocativo é qualquer tipo de chamamento. Tanto é que é por isso que ele fica o quê? Sempre destacado entre vírgulas. E é isso que a gente chama, dentro da figura de linguagem, de apóstrofe. Então aqui, ó, moça, que fazes aí parada? Então aqui, ó, quando eu tenho o vocativo, quando eu faço um chamamento em relação à figura de linguagem, eu tenho aquilo que a gente chama de apóstrofe. Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu. Então eu chamei nosso pai aí. Então, mais uma vez, em relação à figura de linguagem, uma apóstrofe. É fácil. Está trabalhando figura de linguagem. Apareceu um vocativo? É apóstrofe. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Então, quando eu começo a chamar liberdade, liberdade, isso é o quê? Mais uma vez um chamamento, mais uma vez o vocativo, mais uma vez o apóstrofe. Ok? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora vamos estudar uma que se chama gradação. Gradação. Essa é interessante, porque ela trabalha uma estrutura que a gente tem de perceber o processo contínuo. Então acompanha aqui comigo. Consiste no uso de palavras ou expressões para expor ideias em uma sequência crescente ou decrescente. Então acompanha aqui comigo, ó. Ela sussurrava, falava, gritava, vociferava palavras de amor no seu ouvido. Que isso, hein?
Nesse caso, é uma ideia crescente de que a voz de um homem aumenta cada vez mais, né? Deixa para o inconsciente de vocês, tá? Não vou relatar nenhum exemplo, não. Olha a próxima aqui. Havia o céu, havia a terra, muita gente e mais Anica com seus olhos claros e brincalhões. Nesse caso, há a expressão de uma ideia decrescente. Primeiro existe o céu, amplidão. Depois a terra, imensidão. Muita gente, coletividade, grandiosidade. Anica, individualidade. E por fim, seus olhos, particularidade. Então, mais uma vez, uma gradação. Só tem de observar a diferença. Uma é crescente, outra é decrescente. Porventura, ao cair numa questão, obviamente não vão trabalhar a concepção de crescente e decrescente, porque isso é muito fácil. Você vai perceber, opa, está indo do menor para o maior, é óbvio que é crescente. Está indo do maior para o menor, é óbvio que é decrescente. Agora, a percepção da gradação, do processo da sequência, aí sim é importante perceber. Caso você não perceba, talvez você fique demasiadamente perdido, ok? Agora, terminamos as esferas semânticas e vamos para as esferas fonéticas. Então aqui, ó, figuras fonéticas. São figuras de linguagem que dão ênfase à sonoridade, ao som, à melodia. Usa-se esse tipo de figura ou para dar ritmo e musicalidade ao texto, ou simplesmente representar algum som do mundo real. São 3 as figuras fonéticas: a aliteração, a assonância e onomatopeia. Então vamos lá. Primeiro com a aliteração. Consiste na repetição ordenada de sons consonantais idênticos. Então aqui, ó, o peito do pé do Pedro é preto. Esperando parada, pregando na pedra do porto. Então aqui, ó, peito, pé, Pedro, preto. Então aqui a gente está repetindo sons consonantais, ou seja, consoantes. E aí a gente chama de aliteração, ó. Esperando parada, pregada na pedra. Então, mais uma vez, ó, a gente repetindo sons consonantais. Então, isto é uma aliteração. Agora, o que é a assonância? Consiste na repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. Então, vamos lá. Sou um mulato, nato, no sentido lato. Mulato, democrático, do litoral. Fala, cala, para, cara. Então, a diferença é simples. Na aliteração, eu trabalho a consoante. E na assonância, eu trabalho a vogal. Então, em uma, eu repito consoante. Na outra, eu repito vogais. Ali, no meio ou no início dos termos. Tanto faz. Tranquilo? Belezinha? Foi, né? Agora, a gente vai trabalhar a onomatopeia. Essa é muito utilizada nos textos. Então, vamos lá. É uma tentativa de representação dos sons do mundo real através das palavras. Pode ser chamada de onomatopeia ou reduplicação. Como a gente está trabalhando em cima da figura fonética, a gente chama de onomatopeia. Mas na hora que a gente chama de reduplicação, é uma facilitação, pelo menos para a criança. Torna algo mais simples, é algo superficial para que ela possa entender. Então aqui, ó, tic-tac, som do relógio. Quen-quen, som emitido pelo pato. Miau, som emitido pelo gato. Shhh, som da manteiga derretendo na frigideira. Pode ser outro som, né? Até mesmo porque isso daqui depende muito das situações culturais, né? De como a gente
ouvir o som, porque na hora que eu digo tic-tac, que é o som do relógio, isso é aqui no Brasil, né? De repente na França é um outro som, de repente nos Estados Unidos é um outro som, a gente tem que observar isso. O miau é pra gente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos deve ser de outra forma, na França deve ser de outra forma. Ping-pong, pra gente aqui. Para outros povos, outros sons, mas é uma tentativa que a gente tem de transmitir aqueles sons. Assim como o au-au, eu digo que é o som do latido do cachorro. Então isto é onomatopeia, é quando eu tento representar o som do mundo real através das palavras, tranquilo? E antes da gente trabalhar a nossa última esfera, que são as figuras sintáticas, e também aproveitar para fazer algumas questões, eu vou parar e a gente vai fazer isso no nosso terceiro bloco, tranquilo? Então é isso, meu companheiro, aproveita para beber aí uma água, porque a água hidrata o cérebro, eu já devo ter falado sobre isso algumas vezes. Beba água, coma alguma coisa, porque saco vazio não para em pé, e daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro bloco, tranquilo? Então até daqui a pouco. Clique lá.